Boa noite, pessoal, tudo bem? Só para avisar, amanhã treino 4 horas no CT, às 3 fala o GUM, tá? É isso. Pode ir. Quem abre? Oi, Abel. Que Fla-Flu, né? E eu queria saber de você o seguinte, qual a importância dessa tua equipe chegar para decidir agora uma taça já classificada para a semifinal, do jeito que estava, do campeonato, diante de um ano que você teve uma série de problemas, você remontou esse time, inclusive taticamente, problemas financeiros, que a gente sabe, você tem problemas de elenco, você mesmo outro dia falou que as substituições que você tem feito são as mesmas, os jogadores estão entrando, hoje já mudou. Hoje já mudou, entrou o Pablo lá. E do outro lado, você eliminou um time exatamente com o contrário disso tudo, um time que já ganhou um turno, já estava na final, não tem problema financeiro, tem um elenco super valorizado e com um monte de peças. E eu queria saber a importância dessa chegada do Fluminense e do que aconteceu no jogo de hoje, nesse Campeonato Carioca, Abel. A importância é grande porque continuamos sem perder nenhum clássico. E a grande importância é que no jogo nós conseguimos ser melhor. Nós não tivemos qualquer tipo de preocupação com a posse de bola. Nós demos a posse para eles. Cometemos alguns erros no primeiro tempo que poderia ter tendo uma consequência muito melhor para nós, em saída de bola, em roubadas de bola, porque o Fluminense fez um jogo praticamente quase perfeito. Então, a importância é porque nós sabemos do valor estar do outro lado, que é um grande time, né? Mas acho que hoje nós tivemos muita consciência desse poder que eles têm, ter humildade de ter que se desgastar mais, tive 3 jogadores com cãibra, né? O Marquinhos, o Richard e depois o Sornosa. Mas foi um jogo com muita cultura tática, com muita inteligência, com muita entrega. E, como você colocou antes, não fiz as mesmas substituições. O jogo pediu, porque tivemos 2 jogadores muito rápidos que entraram, né? O Pablo, principalmente o Marlon. Inclusive, ele foi para dar um pouco de ajuda ao Ayrton. Mas hoje a gente não pode destacar nada, a gente tem que destacar a inteligência com que jogamos. Abel, dia desse o Júlio César falou que até pelos nomes que saíram do Fluminense em relação ao ano passado, tecnicamente o time desse ano pode ser até inferior ao de 2017, mas que na raça, na bravura, vai ser difícil derrotar essa equipe. A sensação é essa, que a entrega desse Fluminense de 2018 é o ideal? Isso foi uma coisa que nós cobramos no início. Eu nunca reclamei dos meus jogadores não correrem em campo. O jogador que hoje perdeu uma situação que poderia resultar em gol foi o Pedro. Se eu tivesse que destacar hoje alguém, destacaria o Pedro. O Pedro recuperou 6 bolas. Não é brincadeira não, cara. Um homem mais adiantado. Claro que não ter jogado domingo para ele fez muito bem. Mas a gente não. Então, eu, durante todo o ano passado, não reclamei nunca, jamais, que faltou vontade. Mas acho que ano passado, já falei isso para vocês também, competia pouco. Porque é uma diferença enorme em você correr e você competir. E nós competimos do primeiro ao último minuto. Nem em todos aqueles inícios, no primeiro, segundo tempo, que o Flamengo vem muito forte, nós conseguimos controlar bem, porque competiu e jogou com inteligência. Abel, independentemente da escolha que você fez pelos 11 que começaram em campo, o que se viu dentro das 4 linhas durante a partida foi um Fluminense muito determinado a sair de campo com a classificação. Houve algum fato novo, uma conversa especial, um pedido diferente nessa preparação prévia ou tudo correu como normalmente vai? Não, correu tudo. Hoje eu até falei menos.
Falei muito menos do que normalmente eu falo. Não usei a palavra vantagem em momento algum também. E que nós não teríamos que entrar em campo para ficar defendendo um 0-0. Né? Nós fizemos 1-0, tivemos mais uma boa chance no primeiro tempo. No segundo tempo tivemos 2 claras e tivemos uma terceira, que eu até agora não entendi, ele me explicou, mas não consegui entender. Um tocou na bola, não precisava tocar na bola, que a bola ia entrar. E liquidava o jogo. Né? Eu falei para eles agora na corrente, que todo mundo tem que estar contente, feliz pela forma que eles se apresentaram, mas o treinador tem que sempre ser crítico. Eu mandei a mensagem para que um determinado jogador, no escanteio contra nós, se adiantasse para o meio campo, para puxar o contra-ataque, ou seja, prenderia 2 jogadores do Flamengo atrás. Então eles perderiam mais um jogador na área e mais um jogador no rebote. Isso não foi cumprido. E o Flamengo colocou, ver o gol como saiu, quanto estilo na área. Não houve, né, naquele momento, naquele instante, concentração suficiente. Se você bota 10 caras dentro da área, o adversário tem um que bate escanteio, fica 2 no rebote, um atrás, ele põe 7. Ou 1 no rebote, vai lá, põe 8 dentro da área. É complicado você defender contra 8. E sofremos um gol, um grande gol, por sinal. Pegou muito bem na bola. Eu acho que, fora isso, a única chance do Flamengo foi aquela cabeçada que o Júlio fez uma grande defesa. Então, estou muito contente com... Nada eufórico, sinceramente. Agora, quando você supera um adversário desse valor, a gente se sente orgulhoso, obviamente. Abel, aqui. Na tua última entrevista coletiva antes do jogo, você falou que foi perguntado em relação à partida por 4-0, a vitória por 4-0, que o Flamengo estava com o time reserva, e você disse que o Fluminense tem a mesma pegada, independente do Flamengo estar com o time titular. E hoje parece realmente que o Fluminense conseguiu mostrar essa pegada suficiente para conseguir o resultado para a classificação e até para a vitória. Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Eu tentei criar neles somente o equilíbrio. Entendeu? Porque eu não falei vantagem e eu não mencionei em momento algum também aquele 4-0. Quando você vence um clássico, independente de quem estava lá, não importa, era a camisa do Flamengo, é o Flamengo, né? Você consegue a vitória daquela maneira, com aquele placar, é até um pouco mentiroso, é uma coisa difícil de acontecer. Então, mas nós não enalteci aquela vitória e nem tentei usar aquilo como algum argumento para o lado positivo ou para o lado negativo. Só tentei mostrar a eles que o Flamengo ia se tirar. Né? Por isso, nós cometemos, no primeiro tempo, 4, 5 erros na saída de bola de chegar no meio campo em superioridade, porque o Flamengo perdia a bola com o Everton Ribeiro, com o Everton, com o Dourado, com o Paquetá, com um lateral e mais o Diego na frente. 5, 6 jogadores. E nós não conseguimos fazer bem a transição. É uma coisa que nós fazemos muito bem. Por exemplo, fizemos naquele jogo lá do 4-0. Então, sem nada diferente fizemos e nada diferente iremos fazer para domingo. Porque tive 3 jogadores com problema e vamos ter um dia menos de repouso. Abel, boa noite aí, parabéns pela classificação. O quanto foi importante essa marcação-pressão que você fez no meio-campo, quando o Flamengo entrava no campo Fluminense, era uma marcação que o Flamengo já não tinha mais espaço para fazer o que melhor faz, que é troca de passe, inversão de jogo, tabelas na entrada da área. E muito se esperava que o Fluminense aguentasse aquilo ali 15 minutos, porque é difícil você jogar marcando pressão e ter fôlego para aguentar. E o Fluminense aguentou praticamente o jogo todo nesse estilo. E queria que depois você falasse, você já tinha elogiado o último jogo o Pablo Diego, ele entrou muito bem hoje, puxando o contra-ataque, fez a jogada que seria o gol da classificação mais tranquila, que é aquela jogada pela esquerda, só a conclusão do Gilberto é que não deu certo. Eu acho que a cabeçada que o Gol interceptou foi dele, se eu não me engano. Assim, a gente vai...
esse menino, ele começou a trabalhar, treinar, até surgiu uma oportunidade de ele ir para outro clube. E ele começou a crescer, né? Crescer, é muito forte fisicamente, é muito rápido, ambidestro, né? Joga tanto pela esquerda como pela direita, como domingo passado jogou enfiado. É um jogador que dá muito trabalho, porque sabe usar bem o corpo. Eu fico contente porque nós ganhamos mais um jogador, né? Isso é nesse momento, né, o número de jogadores que nós temos, é uma situação bem favorável para nós. É uma marcação que você não se desgasta muito, porque a gente sabe como o Flamengo joga. O Flamengo roda muito. O Everton Ribeiro, Diego, eles rodam muito. Troca do Diego com o Everton pelo lado esquerdo. Paquetá vinha para dentro, aparecia o Rosinei. E a nossa preocupação era isso, nós vamos correr pouco, porque nós vamos marcar a zona. Agora, sempre rodando um pouquinho na vertical, o pessoal do meio campo do lado oposto da bola, para cortar um pouco a linha de passe. E acho que nós fizemos muito bem. Abel, queria que você falasse sobre essa aplicação tática, para mim, perfeita de todos os jogadores, com bastante aplicação. E essa marcação que o Fluminense fez no primeiro tempo também, chegando firme, mais ou menos isso que o Cícero quis saber também. E se você puder me responder de outra matéria que eu estou fazendo, se você também sentiu dificuldade, os jogadores, em entender esse regulamento do campeonato estadual. Eu agora fui perguntar como seria a decisão se terminar empatado. Agora vim saber que é pênalti, né? Nem sei se tem prorrogação. Não sei, meio complicado. Eu já falei sobre isso e algumas pessoas que são amigas até se sentiram chateados. Eu nada mais disse do que endossar aquilo que vocês falaram, né? A enquete que vocês fizeram, um estado desse, o número de torcedor que vem vindo no Campeonato Carioca, a média é uma coisa absurda, né? Então, não, é um pouquinho complicado, mas a gente tenta passar para eles. Eles sabiam hoje o que daria ou não a classificação, mas é óbvio que nós não poderíamos entrar achando que tu vai defender resultado, regulamento. Nós procuramos, sim, ser realistas, ser humildes, ser competitivos. Alguns critérios muito corretos, da falta do Pedro nos zagueiros do Flamengo, da falta do Dourado nos zagueiros do Fluminense, marcado corretamente. Agora, no segundo tempo, tiveram umas faltas ali e aqueles 6 minutos também de desconto é meio complicado, né? Mas aqui não dá para tu entender, cara. Tu joga à noite com chuva, tu tem parada técnica, né? Complicado. Eu não sei se isso atrapalhou o Fluminense ou atrapalhou o Flamengo, porque atrapalha um pouco. O Flamengo ali estava buscando resultado. Agora vamos tentar se alimentar bem, né? Porque pesa você jogar da maneira que nós jogamos, competir como estamos competindo. Uma equipe que veio moralizada, que fez um grande jogo contra o Vasco. Obviamente que o treinador esteve olhando. Ontem nós estivemos olhando também o Botafogo e Vasco. O Roberto é um grande treinador, foi meu jogador no Atlético Paranaense. Vamos procurar fazer o mesmo jogo, porque nós não tem mistério nenhum. A equipe, inclusive, se não houver qualquer tipo de problema na recuperação, vai ser essa aí que começou. Abel, boa noite. Você diz bastante que não muda nada no teu time. Mas contra o Vasco, você saiu daqui até bem satisfeito com o duelo tático, o Zé Ricardo espelhou, colocou 3 zagueiros também. E hoje, contra o Flamengo, completamente diferente, 4-1-4-1, só o Jonas à frente da linha de zaga.
Como você coloca na cabeça dos seus atletas que não tem que mudar nada jogando contra adversários tão distintos? Quando eu falo para você não mudar nada, é que eu não vou mudar os 3 centrais, que eu não vou mudar o posicionamento de alguns jogadores, mas sempre tem um ou outro, não tenha dúvida disso, ou que vai mais para a direita, ou que vai mais para a esquerda, que vai um pouquinho mais para frente, ou que vem um pouquinho mais para trás. Isso tem sempre. Ó, esse jogo tu tem que vir um pouquinho mais para frente, por isso aqui. Aí tu vai no vídeo e mostra. Você tem que ir mais para trás por causa dessa situação do Botafogo. Agora, mudar a forma de jogar em si, o adversário que sabe, vê aí, estudou, olhou, viu como é que é. De repente, agora, no final, que já passou, que já nos classificamos, foi até bom ter algumas saídas erradas, porque normalmente não temos. A nossa transição é muito boa. Hoje houve uma transição sem a bola fantástica, mas a transição ofensiva não foi dentro daquilo que a gente costuma apresentar. Muito se falou, depois daquele 4-0, que seria uma vitória porque foi contra o time reserva, alternativo, que chamaram, e que agora o Flamengo seria favorito. Essa raça, essa disposição foi um pouco para mostrar que o Fluminense pode ser competitivo. E também o Scarpa teve uma derrota na justiça. Do modo como ele saiu do Fluminense, agora que ele ainda pertence ao clube, pelo que a justiça determinou, vocês receberiam ele? Como vocês estão tratando esse caso lá? Eu não sei, isso aí eu não sei. Isso aí vai dar pano para manga. Aqui a gente recebe todo mundo bem. Já para o menino, que eu gosto muito, tem uma relação muito boa com ele. O problema aqui não é ele ser recebido por nós. É como ele seria, ou será, se voltar, recebido pelo torcedor. Aí que é a grande diferença. Então, ninguém me passou isso ainda, então não vou, sinceramente, me manifestar, porque tenho uma relação muito boa com ele, como tem com o Dourado. Era óbvio que ele seria vaiado hoje. Por acaso conseguimos não deixar ele fazer um grande jogo. E vamos pensar na frente. A nossa preocupação agora é Botafogo. Abel, você falou do Pedro até por conta das roubadas de bola, e você me permita aqui individualizar, porque eu ouvi uma entrevista do Gum no final do jogo, e ele até, numa situação emocionada, falando do quanto foi difícil, né? Ficou um ano parado, teve uma fratura, e aí retorna, reencontra você. Hoje o capitão do time fez o gol. Queria que você falasse um pouco dele aí, nessa remontada, né, desse time para esse ano, e também do teu goleiro. Que o Júlio César hoje, você falou de 2 defesas, eu vi 3 defesas dele, importantíssimas, que evitaram realmente gols do Flamengo, e normalmente ele é um goleiro até que a torcida não tem muita confiança, e de repente uma atuação dessa serviu para que ele aí desenvolva um ritmo de titularíssimo hoje da equipe? Futebol é muito engraçado, cara, porque pelo motivo pelo qual fiz aquele comentário, todo jogo minhas substituições são as mesmas, né? Até o torcedor acostuma. Começou o segundo tempo, os caras estavam pedindo Robinho, entendeu? E hoje eu sei o que o Pablo está representando para a equipe. O Robinho é um bom jogador, óbvio, quando tiver que entrar, vai entrar. E o Gum, o que acontece? Eu dispensei o Gum em 2006, quando eu saí do Fluminense para o Inter. O Gum fazia experiência lá no Inter, e eu o dispensei. Depois vim encontrá-lo em 2011, classificamos direto para a Libertadores. Em 2012 fomos campeão carioca e campeão brasileiro. E por esse tempo, as coisas não correram muito bem, né, no Fluminense, de 2012 para cá. A torcida não queria mais saber de Gum, né? Os amigos, os tricolores, até parentes, pelo amor de Deus, Gum não. Então, o maior mérito disso é dele mesmo. Ele que conseguiu ultrapassar
todo um momento difícil que ele passou juntamente com a equipe, porque era assim, Gum não, de repente vira com um guerreiro novamente. E ele está aí, com certeza, eu não tenho a menor dúvida de falar isso para você, a situação dos 3 centrais tem ajudado muito a equipe e tem sido muito bom para ele, porque tem muita experiência, sabe o feeling certo, o timing certo de quando essa bola entra nas costas dos volantes, que os meus volantes não têm que correr para trás, eles têm que correr para frente. E ele sabe sair bem em quem aparece para receber essa bola. E fico feliz, cara, porque poucos profissionais eu trabalhei como esse cara. O cara é um líder nato, é um cara 100% do bem. E se eu falar amanhã você não vai jogar, vou botar esse menino aqui no teu lugar, ele não vai ter mudança nenhuma de comportamento. Isso eu te garanto. Então, a felicidade é por ele ter reconquistado a posição, a torcida e, hoje, um jogador de extraordinária credibilidade em relação a todo mundo. O Júlio está num momento muito bom. Está num momento muito bom. Chegou nesse momento em que, quando tem a finalização, quando o adversário ganha uma situação de duelo com alguém, quando você sabe que, se ele chutar em gol, você ainda tem um goleiro que pode te dar a tua verdadeira chance de salvar o gol, isso é muito bom. Tem sido assim. Então, na hora que nós conseguimos, no momento que nós conseguimos ser batidos, o Júlio correspondeu plenamente. Isso faz aumentar a confiança dele, a confiança do torcedor e, principalmente, a confiança dos zagueiros. Boa noite, Abel. A gente sabe que uma partida como a de hoje, a parte psicológica pesa muito. E o time do Fluminense é um time que tem muitos garotos em campo. Quanto o Fluminense sai fortalecido na parte psicológica do jogo de hoje? O jogador, ele sabe o que ele tem que fazer, cara, o que ele vai fazer no campo. Nós o que vai aumentar, é claro que é a personalidade, né? A confiança. A confiança vem com vitória, vem com classificação. Mas agora vamos disputar uma final, né? Nós acreditamos que não vai haver uma sobrecarga emocional ou superior ou inferior por causa do resultado de hoje. É outro jogo, outra história, outra maneira de se analisar o adversário. O adversário joga de forma diferente daquela que joga o Flamengo, completamente diferente. Agora, claro, que sai com a confiança aumentada. Obrigado ao técnico Abel Braga. Repetindo, o Fluminense volta a treinar amanhã às 4 horas no CT, às 3, o zagueiro Gum concederá a entrevista coletiva, tá bom? É isso, até amanhã.